Fala galera do Areteju, tudo certo com vocês? Galera, hoje nós vamos com os destaques do informativo número 175 do STJ, que foi publicado dia 25 de maio de 2023. Galera, antes de começarmos, vamos para as nossas formalidades de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar as 5 estrelas para a gente aí no Spotify, para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais para os usuários. Vamos lá? Direito administrativo. Tema: processo administrativo disciplinar. Excesso de prazo para conclusão do PAD. Nulidade: não demonstração. Destaque: a prorrogação do processo administrativo disciplinar, por si, não pode ser reconhecida como causa apta a ensejar nulidade, porque não demonstrado o prejuízo consequente dessa prorrogação. Processo: agravo de instrumento no RMS número 69.803 Ceará. Relator ministro Mauro Campbell Marques. Segunda turma, por unanimidade, julgada em 9 de maio de 2023. Direito administrativo. Serventias extrajudiciais vagas, oficiais interinos, nepotismo, determinação do CNJ, Tribunal de Justiça, mero executor, ilegitimidade passiva, reconhecimento de ofício. Destaque: o Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade coatora quando mero executor de decisão do Conselho Nacional de Justiça. Processo: agravo de instrumento no RMS número 64.215 de Minas Gerais. Relator ministro Humberto Martins. Segunda turma, por unanimidade. Julgado em 17 de abril de 2023. Legislação utilizada aqui. Aviso número 4, CGJ de 2019. Provimento CNJ número 77 de 2018. Direito civil. Sucessão testamentária. Testamento público. Formalidades legais. Não observância. Quebra do princípio da unicidade do ato testamentário, superação, vontade real da testadora, aferição no caso concreto, princípio da vontade soberana do testador, preponderância, descumprimento das formalidades legais por ato exclusivo do tabelião, teoria da aparência, aplicação, ausência de violação manifesta à norma jurídica. Destaque: é válido o testamento público que, a despeito da existência de vício formal, reflete a real vontade emanada livre e consciente do testador, aferível diante das circunstâncias do caso concreto, e a mácula decorre da conduta atribuível exclusivamente ao notário responsável pela prática do ato. Processo: AR número 6052, São Paulo. Relator ministro Marco Aurélio Belize. Segunda sessão, por unanimidade. Julgado em 8 de fevereiro de 2023. Legislação utilizada aqui foi o Código Civil de 1916, artigos 1632, 1634 e 1666. Código Civil de 2002, artigo 1899. Direito Civil. Tema: contrato de prestação de serviços, patrocínio de interesses jurídicos e postulação de medidas judiciais e administrativas, atos privativos de advocacia, contrato celebrado por sociedade empresária, nulidade, sociedade não registrada na OAB, sócio inscrito na OAB, impossibilidade de prestar serviços advocatícios em sociedades que não podem ser registradas. Destaque: é nulo o contrato de prestação de serviço que caracterizam atividades privativas de advocacia, celebrado por sociedade empresária, ainda que um dos sócios dessa sociedade seja advogado. Processo: processo segredo de justiça. Relatora, ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, por unanimidade. Julgada em 25 de abril de 2023. A legislação utilizada aqui foi a Lei nº 8.906, de 1994. Artigos 1º, incisos 1 e 2, artigo 4º, artigo 15, parágrafo 1º e artigo 16. Direito civil, direito processual civil. Tema: ação renovatória. Fase de cumprimento de sentença. Polo passivo. Fiador. Inclusão. Fase de conhecimento. Não participação. Possibilidade. Petição inicial. Requisitos: provas de que o fiador do contrato ou que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança. Anuência. Destaque:
Admite-se a inclusão do fiador no polo passivo da fase de cumprimento de sentença em ação renovatória, caso o locatário não solva integralmente as obrigações pecuniárias oriundas do contrato que foi renovado, ainda que não tenha integrado o polo ativo da relação processual na fase de conhecimento. Processo. Recurso especial número 2.060.759 de São Paulo. Relatora ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, por unanimidade. Julgada em 16 de maio de 2023. Legislação. Lei 8.245 de 1991. Artigos 51 e 71, incisos 5 e 6. Código de Processo Civil de 2015. Artigos 506, 513, parágrafo 5º, 515, 783 e 786. Direito Civil. Direito Processual Civil. Tema: contrato com cláusula arbitral. Seguro-garantia. Subrogação da seguradora. Ação regressiva de ressarcimento. Ciência prévia da seguradora. Submissão à jurisdição arbitral. Destaque: a ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral pactuada no contrato objeto de seguro-garantia resulta na sua submissão à jurisdição arbitral, pois o risco é objeto da própria apólice securatória e constitui elemento objetivo a ser considerado na avaliação da cobertura do sinistro pela seguradora, nos termos do artigo 757 do Código Civil. Processo. Recurso especial número 1.988.894 de São Paulo. Relatora ministra Maria Isabel Galotti, quarta turma, por unanimidade, julgada em 9 de maio de 2023. Código Civil, artigos 346, inciso 3, 421, 421-A, 423, 424, 752, 759, 765, 766 e 786, parágrafo 2º. Lei 9.307 de 1996, artigo 3º. Direito Processual Civil. Tema: ação coletiva, execução individual de sentença, extinção, transação celebrada entre o legitimado extraordinário e parte executada, honorários sucumbenciais, princípio da causalidade, prevalência, arbitramento em desfavor da parte executada. Destaque: a extinção do cumprimento provisório de sentença por conta de transação celebrada em ação coletiva entre o próprio devedor e o legitimado extraordinário, em prejuízo do exequente, não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Processo. Recurso especial número 2.053.653 São Paulo. Relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Terceira turma, por maioria, julgamento em 16 de maio de 2023. Legislação. Código de Processo Civil de 2015. Artigos 85, parágrafos 1º e 2º. Artigo 513, parágrafo 1º e 520, incisos 1 e 2 e parágrafo 2º. Direito Processual Civil. Tema: reconvenção proposta em litisconsórcio com o terceiro. Ampliação subjetiva do processo. Não modificação dos polos da ação principal. Destaque: a reconvenção promovida em litisconsórcio com o terceiro não acarreta a inclusão deste no polo passivo da ação principal. Processo. Recurso especial número 2.046.666 de São Paulo. Relatora ministra Nancy Andrighi, terceira turma, por unanimidade, julgada em 16 de maio de 2023. Legislação utilizada aqui, galera, foi o Código de Processo Civil, artigo 343, parágrafos 2º, 3º e 4º. Direito Processual Civil. Tema: ação monitória. Devedor falecido antes do ajuizamento da demanda. Incapacidade de ser parte. Emenda inicial. Possibilidade. Espólio ou herdeiros. Inclusão. Destaque: se o réu falecer antes do ajuizamento da ação, não havendo citação válida, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do artigo 329, inciso 1 do Código de Processo Civil de 2015. Processo. Recurso especial número 2025. Recurso especial número 2.025.757 Sergipe. Relator ministro Antônio Carlos Ferreira.
quarta turma, por unanimidade, julgado em 2 de maio de 2023. A legislação utilizada aqui, galera, foi o Código de Processo Civil, artigos 110 e 329, inciso 1. Direito falimentar, direito processual civil. Tema: falência, decretação, falido, prática de atos processuais, defesa dos interesses próprios, legitimidade. Destaque: depois da decretação da falência, o devedor falido não se convola em mero espectador do processo falimentar, podendo praticar atos processuais em defesa de seus interesses próprios. Processo: embargos de declaração no agravo de instrumento no ARESP número 1.271.076 de Goiás. Relator ministro Antônio Carlos Ferreira, quarta turma, por unanimidade, julgado em 24 de abril de 2023. A legislação utilizada aqui, galera, foi a Lei número 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências, seu artigo 22, inciso 3, a linha N e 103. Artigo 103. Direito penal. Tema: reconhecimento fotográfico e pessoal. Depoimento da vítima. Únicos elementos de prova. Graves contradições e inconsistências aferíveis. Dúvida razoável. Indúbio pro réu. Destaque: o reconhecimento de pessoas que obedecem às disposições legais não prepondera sobre quaisquer outros meios de prova, confissão, testemunha, perícia, acareação. Ao contrário, deve ser valorado como os demais. Processo: habeas corpus número 769.783 do Rio de Janeiro. Relatora ministra Laurita Vaz. Terceira sessão, por unanimidade, julgada em 10 de maio de 2023. Direito penal. Direito processual penal. Tema: prerrogativa de foro, condutas supostamente praticadas na condição de vice-governador, agente atualmente governador, crime comum, competência do STJ. Destaque: compete ao Superior Tribunal de Justiça, para os fins preconizados pela regra do foro por prerrogativa de função, processar e julgar governador em exercício que deixou o cargo de vice-governador durante o mesmo mandato, quando os fatos imputados digam respeito ao exercício das funções no âmbito do Poder Executivo Estadual. Processo: QO no AGRG na APN número 973 do Rio de Janeiro. Relator: ministro Benedito Gonçalves. Relator para o acordo: ministro Luiz Felipe Salomão. Corte Especial, por maioria, julgado em 3 de maio de 2023. Direito penal. Tema: dosimetria da pena, lesão corporal, violência doméstica, incidência da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F, do Código Penal. Violência de gênero, bis in idem, não configuração. Destaque: a aplicação da agravante previsto no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em condenação pelo delito do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, por si só não configura bis in idem. Processo: agravo regimental no recurso especial número 1.998.980 de Goiás. Relator ministro Joel Ilan Parciornik. Quinta turma, por unanimidade, julgado em 8 de maio de 2023. A legislação utilizada aqui foi o Código Penal, artigo 61, inciso 2, a linha F, e artigo 129, parágrafos 9, 10 e 13. Lei número 11.340, de 2006. Direito processual penal. Tema: estelionato. Fundo estrangeiro. Exceção à regra de competência fixada pelo CPP. Ih, galera, isso tem exceção que vai ser cobrada, hein? Atos praticados em território nacional. Melhor colheita de provas e da efetivação da defesa dos denunciados. Inexistência de prejuízo a interesses, serviços ou bens da União. Competência da Justiça Estadual. Destaque: compete ao juiz estadual processar e julgar crime de estelionato contra fundo estrangeiro no qual os atos desenvolvidos foram praticados em território nacional, ainda que diverso domicílio do sócio lesado. Processo: agravo regimental no conflito de competência número 192.274 do Rio de Janeiro. Relator ministro Ribeiro Dantas. Terceira sessão, por unanimidade, julgado em 8 de março de 2023.
Legislação utilizada foi o Código de Processo Penal, artigo 70, parágrafo 4º, o Código Penal, artigo 171, e a Lei nº 7.492, de 1986, com seu artigo 26. Direito Processual Penal. Tema: órgão especial do Tribunal de Justiça, julgamento de ação penal, impedimento superveniente de desembargador que votou a respeito das questões preliminares e analisou o mérito da causa, falha técnica de conexão com a internet, empate, voto do presidente da Corte, previsão regimental, validade. Destaque: na hipótese de impedimento intercorrente, o exercício de voto para o fim específico de desempatar o julgamento da sessão, previsto no Código de Processo Penal e no regimento interno do Tribunal de Justiça, com vigência anterior ao fato processual, não implica a ideia de um juiz convencional e seletivo. Processo: agravo regimental no habeas corpus número 707.376 de São Paulo. Relator: ministro Joel Ilan Passornik. Quinta turma, por unanimidade. Julgado em 16 de maio de 2023. A legislação utilizada que foi a Constituição Federal, artigo 125, parágrafo 1º. Código de Processo Penal, artigo 609 e 615, parágrafo 1º. Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Direito Internacional, Direito Processual Penal. Tema: sigilo do inquérito policial. Elementos de prova já documentados no inquérito policial. Acesso ao advogado e aos familiares das vítimas. Direito assegurado. Distinção entre direito dos familiares da vítima de acesso ao inquérito policial e assistente de acusação. Prerrogativa de membro da Defensoria Pública. Súmula vinculante número 14. Diálogo das fontes. Protocolo de Minnesota. Cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da favela Nova Brasília. Resolução número 386 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça. Destaque: é cabível o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial aos familiares das vítimas, por meio de seus advogados ou defensores públicos, em observância aos limites estabelecidos pela súmula vinculante número 14. Processo em segredo de justiça. Relator: ministro Roberto Schetti Cruz. Sexta turma, por unanimidade. Julgado em 18 de abril de 2023. Legislação utilizada foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, caso Gomes Lund e outros versus Brasil, Guerrilha do Araguaia. Sentença de 24 de novembro de 2010, parágrafo 139. Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, caso Cosme Genoveva e outros versus Brasil, favela Nova Brasília. Sentença de 16 de fevereiro de 2017, parágrafo 19. Protocolo de Minnesota, regra número 35. Súmulas. Súmula vinculante número 14. Direito tributário. Tema: Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT. Forma de cálculo: dedução sobre o lucro tributável da empresa. Destaque: o benefício fiscal instituído pelo artigo 1º da Lei nº 6.321, de 1976, consubstanciado no desconto em dobro das despesas comprovadamente realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, deve-se dar sobre o lucro tributável da pessoa jurídica, resultando, assim, no lucro real, sobre o qual deverá recair o adicional do imposto de renda, de modo que as deduções realizadas no momento da apuração do lucro real não interferem na integralidade prevista no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 9.249, de 1995. Processo: agravo de instrumento no recurso especial número 1.801.706 de Santa Catarina. Relator: ministro Paulo Sérgio Domingos. Primeira turma, por unanimidade. Julgado em 2 de maio de 2023. Legislação: Lei utilizada número 6.321, de 1976, artigo 1º. Lei número 6.297, de 1975. Lei número 9.249, de 1995, artigo 3º, parágrafo 4º. Lei número 9.532, de 1997, artigos 5º e 6º, inciso 1.
Galera, chegamos ao final de mais um episódio e estes foram os destaques do informativo número 775 do STJ, que foi publicado dia 23 de maio de 2023. Galera, se você chegou até aqui, meus parabéns e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar as 5 estrelas aí pra gente no Spotify, para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e também acessar a descrição dos vídeos aí, que tem as playlists sobre informativos STF, STJ, jurisprudências em teses, as leis por temas como difusos, coletivos, direito constitucional, direito civil, direito penal. E é isso aí, galera. Até a próxima. Um forte abraço e tchau.